A investigação acerca dos destinatários do livro de Josué constitui questão fundamental para a correta compreensão de sua estrutura literária, de sua intenção teológica e de sua função dentro do cânon do Antigo Testamento. Todo texto bíblico emerge em um contexto histórico concreto e é dirigido a uma comunidade específica. Ainda que posteriormente adquira relevância universal para o povo de Deus em todas as épocas, no caso do livro de Josué, a identificação de seus destinatários não envolve apenas a pergunta para quem o livro foi escrito, mas também em qual contexto histórico e teológico o livro procurava moldar a identidade de Israel. O livro deve ser interpretado como documento pactual e teológico, cuja finalidade transcendia a mera preservação de memórias históricas. Seu propósito consistia em formar, exortar, consolidar e advertir a comunidade da aliança acerca de sua identidade diante de Yahvé e de sua vocação na terra prometida. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que o livro de Josué foi dirigido primariamente à comunidade israelita estabelecida ou em processo de estabelecimento na terra de Canaã. O livro pressupõe um povo que já conhece as promessas abraâmicas, a tradição mosaica e a experiência do Êxodo. Os destinatários originais pertencem claramente à comunidade da aliança formada pela revelação sinaítica. O texto não se preocupa em explicar quem é Yahvé ou quais foram os eventos fundamentais do Pentateuco, porque pressupõe familiaridade prévia com a história redentiva de Israel. O livro funciona, portanto, como continuação natural da narrativa mosaica, apresentando a concretização da promessa territorial feita aos patriarcas. Essa observação é decisiva. O livro não foi escrito primariamente para povos estrangeiros, nem para leitores externos, interessados em informações históricas, neutras sobre Israel. Trata-se de uma leitura confessional produzida dentro da comunidade da fé e destinada a moldar sua consciência espiritual e nacional. A narrativa da conquista não é mera crônica militar. Ela constitui interpretação teológica da entrada de Israel na herança prometida por Deus. Assim, os destinatários são apresentados constantemente como participantes da mesma aliança que governou os patriarcas e Moisés. O livro demonstra preocupação intensa com a formação da identidade nacional e religiosa de Israel. Isso se torna evidente especialmente nas narrativas de renovação da aliança, na distribuição territorial das tribos e nas advertências contra a assimilação cananeia. Os destinatários precisavam compreender que sua permanência na terra dependia da fidelidade pactual. A terra não era posse autônoma de Israel, mas dádiva divina condicionada à obediência à lei. Essa perspectiva domina o livro inteiro e revela que seus leitores viviam um contexto no qual a tentação da infidelidade religiosa representava ameaça concreta. O discurso final de Josué, no capítulos 23 e 24, fornece evidência especialmente importante acerca dos destinatários pretendidos. Nessas sessões, o povo é exortado a permanecer separado dos deuses cananeus, a evitar alianças com as nações remanescentes
e a conservar fidelidade exclusiva a Yahvé. Tais advertências sugerem um contexto histórico em que Israel já estava estabelecido na terra e enfrentava o perigo crescente do sincretismo religioso. Consequentemente, muitos estudiosos entendem que o livro foi dirigido não apenas à geração imediata da conquista, mas também às gerações posteriores que precisavam ser constantemente lembradas de sua vocação pactual. Outro aspecto importante envolve a estrutura tribal do livro. Grande parte da narrativa concentra-se na distribuição da terra entre as tribos de Israel. Os capítulos 13 a 21 descrevem minuciosamente fronteiras, cidades e heranças tribais. Essas informações possuíam importância vital para os destinatários originais, porque estabeleciam legitimidade territorial, organização nacional e identidade tribal. Em uma sociedade agrária baseada na posse da terra, tais registros possuíam não apenas valor geográfico, mas também significado jurídico, econômico e teológico. A ênfase territorial revela que os destinatários estavam profundamente ligados à questão da herança da terra prometida. O livro procura demonstrar que cada tribo recebeu sua porção conforme a promessa divina. Assim, os leitores são levados a enxergar sua existência nacional como o cumprimento direto das promessas abraâmicas. A terra torna-se símbolo concreto da fidelidade de Deus. Isso explica porque o livro insiste repetidamente que nenhuma promessa do Senhor falhou. Os destinatários precisavam compreender que sua presença em Canaã não derivava de mérito militar ou superioridade étnica, mas exclusivamente da graça pactual de Yahvé. Além disso, o livro parece possuir função litúrgica e pedagógica para as futuras gerações de Israel. Diversas narrativas enfatizam a necessidade de transmitir a memória dos atos divinos aos descendentes. Em Josué capítulo 4, por exemplo, as pedras memoriais tiradas do Jordão deveriam servir como sinal permanente para que as futuras gerações perguntassem sobre o significado daquele monumento. O texto afirma explicitamente que os filhos perguntariam: que quem querem dizer estas pedras? Essa preocupação memorial revela claramente que o livro foi composto com intenção catequética. Seus destinatários incluíam não apenas a geração contemporânea do autor, mas também os israelitas das gerações futuras. Essa dimensão pedagógica conecta-se diretamente à teologia da memória presente em todo o Antigo Testamento. Israel deveria constantemente recordar os grandes atos redentivos de Yahvé. O esquecimento da aliança conduziria inevitavelmente à apostasia. Assim, o livro de Josué funciona como instrumento de preservação da identidade histórica e espiritual da nação. Seus destinatários precisavam ser continuamente lembrados de que pertenciam a um povo redimido por Deus e estabelecido soberanamente na terra prometida. A questão dos destinatários torna-se ainda mais complexa quando considerada à luz das teorias críticas modernas sobre a composição do livro. A hipótese da história deuteronomista propõe que Josué recebeu sua forma final durante o exílio babilônico ou próximo dele. Nessa perspectiva, os destinatários principais então seriam
os judeus vivendo em contexto de crise nacional e teologia após a destruição de Jerusalém. O livro funcionaria então como interpretação retrospectiva da história de Israel, destinada a explicar como a nação perdeu a terra que anteriormente havia recebido. Segundo essa leitura, o livro de Josué serviria simultaneamente como memória do cumprimento passado das promessas e como advertência sobre a possibilidade de perda da herança mediante infidelidade. Os exilados precisariam compreender que o mesmo Deus que antes concedeu a terra também poderia removê-los por causa da desobediência pactual. Josué seria lido dentro de uma estrutura teológica maior que culmina no exílio relatado em 2 Reis. Essa interpretação possui certa plausibilidade, porque o livro realmente estabelece conexão inseparável entre posse da terra e obediência à aliança. Entretanto, reduzir os destinatários exclusivamente ao contexto exílico apresenta dificuldades significativas. O livro contém numerosos elementos que parecem refletir preocupações muito mais antigas da organização tribal e da ocupação inicial de Canaã. As listas territoriais detalhadas, por exemplo, fariam sentido imediato, sobretudo, para comunidades preocupadas com limitações tribais concretas, e não primariamente para exilados vivendo na Babilônia séculos depois. Além disso, a atmosfera predominante do livro é de triunfo, é de esperança e cumprimento, contrastando fortemente com um tom pessimista associado ao exílio. Embora existam advertências contra a infidelidade, o eixo principal da narrativa consiste na celebração da fidelidade divina. O livro proclama repetidamente que Deus cumpriu suas promessas aos patriarcas e concedeu descanso ao seu povo. Isso sugere que os destinatários originais pertenciam fundamentalmente a uma comunidade que precisava consolidar sua identidade na terra prometida. Ainda que o livro, posteriormente, tenha adquirido relevância adicional em outros contextos históricos. No contexto da teologia bíblica, os destinatários do livro de Josué devem ser compreendidos como participantes da continuidade da história da redenção. O livro ocupa posição estratégica no desenvolvimento canônico porque marca a transição entre promessa e cumprimento. Gênesis havia prometido a terra. Êxodo e Números haviam conduzido Israel em direção a ela. Deuteronômio renovou a aliança antes da entrada. E o livro de Josué finalmente narra a posse da herança. Assim, os destinatários são chamados a interpretar sua própria existência nacional à luz das promessas abraâmicas e da fidelidade divina. Essa perspectiva possui implicações profundas para a compreensão teológica da identidade de Israel. Israel não deveria entender meramente como grupo étnico ou entidade política, mas como povo da aliança. A conquista da terra era simultaneamente ato histórico e evento teológico. Yahvé lutava por Israel porque havia estabelecido aliança com os patriarcas. Consequentemente, os destinatários do livro são constantemente chamados à fidelidade, à santidade e à exclusividade no culto. A centralidade da lei mosaica no livro confirma essa conclusão. No livro de Josué, capítulo 1, o novo líder recebe ordem explícita
de meditar continuamente no livro da lei e obedecê-lo integralmente. O sucesso da nação dependeria diretamente dessa fidelidade. Isso demonstra que os destinatários viviam sob a autoridade da aliança mosaica e precisavam ser instruídos quanto à inseparabilidade entre bênção territorial e obediência espiritual. Outro elemento significativo envolve a preocupação do livro com a unidade nacional das tribos. Episódios como a controvérsia no altar construído pelas tribos das Transjordânias, no capítulo 22, revelam temor quanto à fragmentação religiosa e tribal. O livro procura preservar a unidade do culto e da identidade nacional de Israel. Isso sugere que os destinatários pertenciam a um contexto em que a coesão tribal e religiosa precisava ser constantemente reforçada. No âmbito canônico mais amplo, o livro de Josué continuou sendo dirigido ao povo de Deus em gerações posteriores, porque suas mensagens transcendem o contexto imediato da conquista. A tradição profética sapiencial e posteriormente neotestamentária interpretou Josué como testemunho da fidelidade divina e da necessidade da perseverança pactual. O Novo Testamento, especialmente em Hebreus, capítulos 3 e 4, reinterpretará a entrada na terra como tipologia do descanso escatológico oferecido em Cristo. Assim, os destinatários últimos do livro incluem toda a comunidade da fé ao longo da história redentiva. Essa dimensão canônica é particularmente importante. O livro não é apenas documento histórico antigo, mas palavra inspirada, dirigida continuamente à Igreja. Seus destinatários originais eram os israelitas da aliança. Seus destinatários permanentes são todos aqueles que pertencem ao povo redimido de Deus. A conquista de Canaã prefigura realidades redentivas maiores, cumpridas em Cristo. A fidelidade exigida de Israel aponta para a perseverança da fé requerida da Igreja. Portanto, a questão dos destinatários do livro de Josué deve ser entendida em múltiplos níveis. Historicamente, o livro foi dirigido primariamente à comunidade de Israel, estabelecida ou em processo de estabelecimento na terra prometida, especialmente às tribos que precisavam consolidar sua identidade pactual e territorial. Teologicamente, destinava-se a formar uma consciência nacional fundamentada na fidelidade de Yahvé e na obediência à aliança. Pedagogicamente, servia para transmitir às futuras gerações a memória dos atos redentivos de Deus. Canonicamente, tornou-se palavra permanente para todo o povo de Deus na história da redenção. Essa compreensão permite interpretar adequadamente a função do livro dentro do Antigo Testamento. Josué não existe apenas para narrar conquistas militares, mas para ensinar à comunidade da aliança que a herança divina exige fidelidade espiritual. Seus destinatários são um povo chamado a viver em santidade diante do Deus que cumpre infalivelmente suas promessas.